Imagine por um momento que todas as suas limitações fossem ilusões, que cada barreira, cada obstáculo que você encara não passa de um véu fino que encobre o verdadeiro poder que está dentro de você. Pense em todas as vezes em que se sentiu incapaz, preso em um ciclo de dúvidas e incertezas. Agora, visualize-se rompendo essas correntes com a força de uma convicção inabalável. Essa é a chave para transformar sua realidade. Agir como se o sucesso já fosse seu. Napoleon Hill costumava dizer que a mente humana, quando acreditando em algo com intensidade absoluta, encontra formas de materializar essa crença. Não importa o quão distante o objetivo possa parecer, não importa o quão grande seja o sonho, se você conseguir visualizar, se conseguir sentir como se já estivesse vivendo essa realidade, seu subconsciente começará a trabalhar incansavelmente para trazê-la à existência. Essa não é uma ideia abstrata. Pense em Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Cada falha não era um fracasso, mas um passo calculado em direção ao sucesso inevitável. Edison já enxergava a luz antes mesmo dela existir. Henry Ford, antes de revolucionar a indústria automotiva, foi ridicularizado por imaginar que cada pessoa poderia ter seu próprio automóvel. Eles não esperaram o sucesso para acreditar. Eles acreditaram antes mesmo de existir qualquer sinal concreto. A grande diferença entre aqueles que alcançam seus sonhos e aqueles que ficam à margem é a capacidade de agir com a certeza de que o sucesso já é uma realidade. Quando você se comporta, pensa e age como alguém que já conquistou o que deseja, você começa a se alinhar com as oportunidades, começa a perceber caminhos onde antes via muros. O impossível se torna apenas uma questão de tempo. Mas como isso funciona na prática? Como transformar essa filosofia em ação concreta? A resposta está no poder dos pequenos atos diários. Não se trata de fazer uma mudança colossal de um dia para o outro, mas de alinhar cada pequena decisão ao seu propósito maior. Se deseja ser um líder, comece a liderar nos pequenos momentos. Se deseja ser um empresário de sucesso, haja com disciplina e visão, mesmo nas tarefas mais simples. Cada passo, por menor que pareça, é um tijolo construindo a fundação do seu futuro. O sucesso é uma mentalidade, e como toda mentalidade, ela precisa ser cultivada, alimentada e protegida dos ventos da dúvida e da negatividade. Proteja seus pensamentos com o mesmo zelo que um guerreiro protege sua fortaleza. Elimine o pessimismo, as crenças limitantes, os ecos de fracasso que tentam invadir sua mente. Substitua cada dúvida por uma afirmação poderosa. Eu já sou bem-sucedido. Eu já conquistei meus objetivos. Estou vivendo o meu propósito. Napoleon Hill acreditava que a única coisa que pode impedir um homem de alcançar o que deseja é ele mesmo. E isso nunca foi tão verdadeiro. Quando você para de buscar justificativas, para de esperar pelo momento perfeito e começa a agir como se já estivesse lá, o mundo responde. As portas começam a se abrir. As pessoas certas surgem. As oportunidades aparecem onde antes havia apenas dúvidas. O próximo passo é seu. Haja como se o sucesso já fosse seu e observe o universo se moldar ao seu favor. E é exatamente neste ponto que a magia acontece. Quando a mentalidade se alinha com a ação, quando cada passo é dado com a certeza de que o destino já está traçado, as dúvidas se dissipam. A procrastinação, que é o maior inimigo dos sonhos, perde força. Porque quem já se vê no topo não espera pela motivação perfeita. Ele simplesmente age. Pense em todos os visionários que transformaram o mundo. Walt Disney, antes de criar um império de fantasia, foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Mas ele não aceitou essa narrativa. Em vez disso, agiu
como se o seu sonho já fosse real, muito antes de ser tangível para os outros. Ele se comportou como um gigante da indústria quando ainda trabalhava em um pequeno estúdio improvisado. Você também pode fazer isso. Pode começar hoje, agora, independentemente das circunstâncias. Pare de olhar para as limitações e comece a olhar para as possibilidades. Haja como se o fracasso não fosse uma opção, porque para quem já se enxerga como um vencedor, cada obstáculo é apenas um degrau para algo maior. A realidade é moldada pela ação consistente e pela crença inabalável. Essa é a lei inquebrável do sucesso. Se você consegue visualizar, consegue conquistar. Se age com propósito, o universo responde. Então, pergunte a si mesmo: o que eu faria hoje se já tivesse alcançado meus maiores sonhos? Como eu me comportaria? Como seria minha postura, minhas decisões? Comece a agir assim agora, porque esse é o verdadeiro segredo. Não se trata apenas de sonhar, mas de viver como se o sonho já fosse real. Mas lembre-se, a ação por si só não é suficiente. Ela precisa estar embebida em propósito, em clareza e em um senso de missão. Essa intenção clara que transforma um simples ato em um passo decisivo em direção ao seu destino. Quem age sem propósito caminha em círculos. Quem age com propósito traça uma linha reta em direção aos seus objetivos. Então, seja claro em suas intenções. Saiba o que você deseja e, mais do que isso, saiba por que deseja. Porque é esse porquê que vai te sustentar nos dias difíceis, que vai te manter firme quando tudo parecer contrário. Quando você age com propósito, não importa o quão forte seja a tempestade, você avança. Porque quem já enxerga o destino não se abala pelos ventos contrários. Eles apenas fazem parte da jornada. E assim, cada desafio, cada queda, cada obstáculo se torna combustível para a sua ascensão. Porque aquele que já se vê no topo, que já se imagina vencedor, não enxerga a dificuldade como um fim, mas como uma preparação, uma lapidação, uma escultura em constante aperfeiçoamento. Porque o sucesso, antes de ser uma conquista material, é um estado mental. E esse estado mental, meu amigo, está completamente sob o seu controle. E é nesse controle que você encontra o poder de moldar a realidade. Não com hesitação, não com dúvidas, mas com a certeza de que cada passo que dá está traçando o caminho para aquilo que já é seu. Porque o verdadeiro segredo dos grandes realizadores não é apenas acreditar no sucesso, é viver como se ele já estivesse garantido. Porque está. E quando esse estado de certeza se instala em sua mente, não há espaço para recuo, não há hesitação. O que resta é a ação incessante, focada, determinada. Porque aquele que já se enxerga no topo não para. Ele avança, sempre, e se tropeça, levanta, se falha, aprende, se recua, é apenas para tomar impulso. Porque aquele que age como se o sucesso já fosse seu, sabe que o destino é inevitável. É uma questão de tempo, de perseverança, de ação incansável. Porque ele já está lá e nada pode mudar isso.